Vamos ficar de pé todos, irmãos, e abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 50 e vamos ler até o versículo 69. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 50 até o 69. A palavra de Deus diz assim: Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmos que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, o filho de Simão Iscariotes, porque era quem o estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, ouvimos a Tua palavra aqui essa noite. Mais uma vez temos esta oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E é isso, Senhor, que nós queremos e é isso que precisamos. É a Tua palavra que nos alimenta, Pai. Ela é o nosso pão. Ela mesma diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é essa palavra que procede da Tua boca que nos alimenta, Pai. E é esta que precisamos esta noite. Vem falar ao nosso coração, Pai Santo. Vem, ó Deus, usar a minha vida por Tua misericórdia, por Tua graça. Me enche da unção, do poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar as verdades da Tua palavra. Verdades que quebrem todo jugo, toda barreira, para que o Teu povo ouça a Tua voz nesse lugar. Ajuda-me nesta hora, é o que eu te peço, com os meus irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, estas palavras proferidas por Jesus, elas foram motivo de escândalo para muitas pessoas que ouviram, inclusive para os seus próprios discípulos. É o que a Bíblia Sagrada disse aqui para nós. A gente hoje vive num mundo, irmãos, de muitas ofertas. Muitas coisas são oferecidas para nós. Você pode ver que a maioria dos e-mails que você recebe são propaganda. Já reparou isso? Muita propaganda, muita oferta, muita coisa
sendo apresentada como vantajosa para você. E também as religiões estão aí para fazer as suas ofertas, apresentar suas pseudo-verdades, trazendo você a acreditar em algumas delas e que desta forma a sua vida de alguma maneira iria melhorar. E muita gente hoje se acostumou a analisar a vida através da relação custo-benefício, não é? O que isso vai me custar e o que eu vou ganhar com isso? Assim muitos também olham para a igreja, olham para a fé, para a chamada religião, para as ofertas que o mundo apresenta. O que vai me custar isto e o que eu vou ganhar com isto? Qual o benefício que eu vou atingir se eu aceitar esta pseudo-verdade que estão me oferecendo, se eu entrar nesta oferta que parece tão boa, qual o benefício que eu terei disso, né? Satanás, irmãos, ele é tudo menos burro, né? Ele é bem astuto, a Bíblia diz, ele tem a astúcia de uma serpente, e ele está pronto para enganar quem quer que seja, através das suas ofertas também mirabolantes. Porque se você analisar direitinho, no Éden, Satanás fez uma grande propaganda enganosa, não foi? Ele fez uma oferta maravilhosa para Adão e Eva, dizendo, olha, no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer, isso é conversa de Deus. Pelo contrário, vocês serão como Deus. Vocês vão subir, vocês vão se elevar, vão se tornar melhores. O que Satanás tem oferecido às pessoas é a oportunidade delas se tornarem melhores. Mas é uma propaganda enganosa, a gente sabe disso, né? Mas ele faz e faz de tudo que puder para arrastar o maior número possível de pessoas. Ele quis arrastar a humanidade inteira e conseguiu ao fazer isso com o primeiro casal. Toda a humanidade ficou condenada por causa daquilo que o primeiro casal realizou. Mas Deus veio salvar, veio resgatar. Mas ainda hoje Satanás trabalha para enganar o maior número de pessoas que ele puder no intuito de afastá-las completamente do plano de Deus. E até na igreja ele tem se intrometido, tentando também de alguma maneira enganar as pessoas dentro de igrejas que têm o rótulo de evangélicas, mas que de evangélicas talvez não tenham nada, porque Satanás está ali também presente, enganando, oferecendo suas ofertas enganosas, seus pacotes mirabolantes. Leve Jesus para casa e leve junto uma vida próspera, né? E tantas coisas que são oferecidas pelas teologias mais loucas que você pode encontrar. Tudo obra de Satanás, querendo o mesmo que ele queria no Éden, afastar as pessoas do caminho de Deus e levá-las para o seu caminho, oferecer a elas um benefício, oferecer a elas uma oportunidade que parece maravilhosa, mas que no final as levará para o seu colo. É isso que ele tem tentado fazer, inclusive hoje, dentro da igreja. Por isso muita gente não sabe muito bem por que veio à igreja. Alguns vão à igreja na esperança de fazer uma fezinha, da mesma forma como quem joga no bicho. Hoje eu vou jogar no bicho, de repente eu sonhei, não vou falar com a sogra de novo, por favor, porque pega mal, né? Mas eu sonhei com outra coisa qualquer, vou jogar, quem sabe, né? Eu recebo alguma coisa disso. Alguns talvez vão à igreja nessa mesma expectativa. A minha vida não está muito bem. Hoje eu vou lá na igreja, quem sabe, né? Fazer uma fezinha lá, quem sabe eu recebo um passe. Quem sabe eu recebo um banho de descarrego, levo um sabonete para casa. Alguma coisa vai acontecer, o pastor dá uma cusparada na minha cara. Tem cuspe já sagrado aí também, né? Ou então ele joga o sovaco em mim, o suor dele vai me aliviar de algum problema. Quem sabe eu vou, não é? Na mesma expectativa de quem faz uma fezinha. Assim estão as pessoas indo a Jesus, teoricamente. Muitos discípulos de Jesus o seguiam nesta mesma expectativa. Eu vou seguir esse homem, ele tem uma mensagem diferente, quem sabe eu ganho alguma coisa com isso, quem sabe melhora alguma coisa na minha vida, quem sabe, né? Será? É uma chance, né? Vou dar uma chance para ele, vou atrás dele, vou segui-lo. Então, irmãos, assim está a mentalidade de muita gente, guiada, na verdade, por Satanás, que é o autor de todas essas propagandas enganosas, né? Mas Jesus, ele não está preocupado com seguidores, ele não está preocupado com a quantidade de gente que o segue, mas ele está preocupado com a verdade. Por isso ele falava sempre a verdade. Por isso ele entrou numa sinagoga, como o texto disse para a gente,
e falou no meio dos religiosos de Israel todas as palavras que nós lemos aqui. E eu fico tentando me colocar no lugar daquela gente lá, no lugar daqueles religiosos que amavam a sua religiosidade. E de repente eu vi um homem entrar e dizer: olha, você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. E agora? Como é que você reagiria a isso? Como é que você lidaria com uma mensagem desse tipo, né? E ele vai falar aos religiosos, e ele vai desfazer todo o engano, e vai centralizar tudo nele. Ele é o centro de tudo. A igreja existe por causa dele. A igreja não existe por nossa causa, para que eu me sinta bem, para que eu me dê bem, para que eu me ganhe alguma coisa, para que eu me beneficie de algum modo. A igreja existe para honrar Jesus. É para ele que a igreja existe. Nós existimos para a glória de Deus, a própria Bíblia diz isso. Então ele, quando vai discursar nesta sinagoga, ele vai centralizar tudo nele. Ele como que dissesse assim: esqueçam tudo que vocês entenderam errado até o dia de hoje. Porque o Antigo Testamento também nunca disse diferente. Eles é que entendiam errado a palavra de Deus. Então ele disse: esqueçam todo esse entendimento errado e entendam que agora o centro sou eu. O maná que foi comido no deserto não se compara ao que eu estou oferecendo para vocês agora. Foi esse o discurso de Jesus. Então, ele centralizou tudo nele. Veja comigo o versículo 59. Ele diz: estas coisas disse Jesus quando estava onde? Na sinagoga de Cafarnaum. Entrou lá e fez esse discurso. E o que ele diz? Versículo 53. Ele diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E aí aqueles homens religiosos ouvindo isso tudo, dizendo: como assim não temos vida? Nós temos vida, nós somos religiosos, nós frequentamos essa sinagoga. Como é que esse camarada chega aqui dizendo que eu não tenho vida, só vou ter quando comer a sua carne e beber o seu sangue? Está variando. Tem alguma coisa errada aí com esse discurso, né? E ele diz no versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Ele não diz terá, ele diz tem. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavras loucas demais para a mente daquelas pessoas. Que é isso? Ressuscitar, comer carne, beber sangue. Que negócio estranho, ter a vida eterna por causa disso. Eu não estou entendendo esse discurso, não estou entendendo aonde ele quer chegar. E ele diz no verso 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então ele está dizendo, em mim está a verdade. Como ele também afirmou no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Centralizou nele a passagem para o Pai. Ninguém vai chegar nele sem passar por mim. É o que ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em mim se resumem todas as coisas. É o que o Senhor Jesus está afirmando. Mas eu pergunto, aqueles homens não entenderam? Será que a igreja entende isso? Será que as pessoas que hoje estão na igreja entendem essa verdade também? Ou ainda acham esse discurso muito louco? Será que a maioria das pessoas sabe do que Jesus está falando? Ou estão na igreja porque a corrente está funcionando, tem alguma coisa sendo feita, está buscando, está num propósito, está num jejum, está num troço ou no outro, para ganhar alguma coisa? Será que não nos basta a carne e o sangue de Cristo? Porque ele disse que a minha carne e o meu sangue é que te darão vida. Porque sem ela você está morto. Você está morto nos seus pecados, sem ela você não tem valor. Você acha que está vivo, na verdade está morto. Então não adianta você ganhar tudo que as correntes te derem. Não adianta a pessoa amada voltar em 3 dias. Porque se você não tiver a minha carne e meu sangue, você está morto do mesmo jeito. É isso que ele está dizendo. Eu acho que hoje muita gente na igreja ainda não entende nisso. Versículo 56, ele diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vivemos por Cristo, por meio dele, para ele. Tudo que foi feito para ele. É o que diz a Bíblia. É tudo centralizado em Jesus.
Não é na igreja, não é na teologia da igreja, não é na doutrina da igreja, é em Jesus. Não é na religiosidade das pessoas, não é nas invenções do homem, é em Jesus que tudo está centralizado. E ele está afirmando isto com todas as letras. Mas eu te pergunto, será que ele foi compreendido? Eu creio, irmãos, que hoje, se Jesus fosse convidado a pregar em algumas igrejas, ele não seria ouvido. Ele não seria acatado. As palavras que ele diria não seriam recebidas pela maioria das pessoas. Provavelmente ele seria chamado de herege. O versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, presta atenção, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muita gente que ouviu isso achou o discurso duro demais. E veja, ele está falando na sinagoga, tinha gente de todo tipo lá, mas também os discípulos, mas os discípulos é que disseram isso. Veja, imagina os outros, que não eram discípulos, estavam lá frequentando o serviço sagrado. Imagina os outros que foram ao culto naquele dia. Ouviram Jesus falar assim, os próprios discípulos não aguentaram. Disseram, não, isso aí é duro demais, Senhor, quem é que pode ouvir isso? E a consequência disto é que quando a palavra é dura, mas é verdadeira, muita gente não persevera e prefere a mentira do que a verdade. O versículo 66 diz para a gente qual foi o resultado da pregação de Jesus. À vista disto, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram e já não andavam com ele. Jesus, a partir desse dia, ficou um pouco mais sozinho, menos acompanhado, porque muitos dos seus discípulos o abandonaram. Trazendo Jesus para os dias de hoje, ele seria hoje um pastorzinho de uma igrejinha pequena, que normalmente não é respeitado nem considerado pelos outros. Porque hoje a gente mede o pastor pelo tamanho da sua igreja, não é assim? As pessoas medem a verdade pelo tamanho do templo, principalmente pela riqueza e pela beleza dele. Eu confio mais, porque olha o tamanho dessa igreja, olha só o chão de mármore, olha só o ar-condicionado. Então aqui eu confio mais. Jesus não teria talvez uma igreja grande, porque muitos dos seus discípulos não aguentavam segui-lo, porque as palavras ditas foram consideradas duras demais. É o que diz o texto. E por causa disto, muitos os abandonaram. Mas Jesus jamais procurou agradar o ouvido das pessoas. Jamais procurou angariar seguidores, os enganando com alguma propaganda enganosa, como faz o diabo. Graças a Deus, Jesus e o diabo não tem nada a ver um com o outro. Ele mesmo disse, Satanás nada tem em mim. Graças a Deus, irmão. Por isso a igreja também não pode fazer propaganda enganosa. A igreja também não pode usar os artimanhas do diabo na desculpa de encher o templo, na desculpa de angariar seguidores, porque Jesus nunca se preocupou com o número dos seus seguidores. Ele estava mais preocupado com a multidão faminta do que com o número de pessoas que declaravam segui-lo e que declaravam que estavam com ele. Então ele não procura agradar, e é por causa disso mesmo que ele diz o que disse no versículo 67. Diz a Bíblia, então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Veja a ousadia de Jesus. A maioria dos discípulos foi embora naquele dia, mas os 12 continuaram lá. Aí ele vira-se para os 12 e pergunta, vem cá, e vocês também? Quem é o primeiro a ir embora? Como quem diz, porta da rua é serventia da casa. Quer, não quer, tem quem quer. Bem claro, assim foi Jesus com eles. Não estava preocupado se ia andar sozinho. Aliás, há um ditado que eu gosto muito que diz antes só do que mal acompanhado. Se a gente levasse esse ditado a sério, muita infelicidade ia ser poupada da vida de muita gente. É ou não é? Tem gente que casa porque não quer ficar sozinho. Pensa nisso. Às vezes está arrumando um problema para a sua vida. Antes só do que mal acompanhado. Casar é ótimo, mas escolha bem com quem você vai casar. Amém? A escolha é sua. Amém? Escolha muito bem, porque antes só do que mal acompanhado. Jesus pensava assim.
Então ele vira-se para os discípulos e diz: vocês também irão? Vocês também vão seguir aí? Não entenderam? Acharam duro demais o discurso? Também querem ir embora? É o que ele vai perguntar para eles, porque não está preocupado se vai ter seguidores, se vai ser famoso, se vai ser aclamado. Ele não está preocupado com isso. Se ele vai para a televisão, ele não está preocupado. Então ele simplesmente vira para eles e pergunta: decidam agora. O que vocês querem? Querem me seguir de verdade? Querem me colocar como centro da vida de vocês? Ou querem continuar sendo enganados pelo diabo com as propagandinhas enganosas que ele faz aí? O que vocês querem? Querem ser como deuses ou querem ser servos? É o que ele pergunta, indiretamente. Então ele empurra ali os seus discípulos contra a parede nessa hora. E aí vem de Pedro a grande pérola, a grande palavra nesse momento. O apóstolo Pedro, versículo 68, responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui Pedro reconheceu: o Senhor é o Messias, o Senhor é exclusivo, o Senhor é o único, não há outro. Tua palavra pode ser dura, mas não tem outra melhor do que a tua. É verdade. Não importa se é dura ou não. O que importa é que é verdade. Verdade é melhor. A verdade mais dura é melhor do que a mentira mais molinha, mais macia e mais suave. Depende também do seu gosto. Você prefere o quê? Uma verdade dura ou uma mentirinha gostosa? Depende de você. Muita gente prefere uma mentirinha gostosa. Por isso que Satanás se dá tão bem. Por isso que ele vai levar a maioria para o inferno. A minoria será salva. Por quê? Porque mentirinha gostosa é melhor do que verdade dura, na opinião de muita gente. Mas Pedro, muito sábio, usado por Deus, mais uma vez, revelado por Deus, foi igual aquele dia que ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito que te revelou isso. E aqui ele é usado pelo Espírito Santo para dizer essa pérola para nós. Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, não tem outro. Não tem outro. E tu és o Cristo, tu és o Santo de Deus. Não tem outro. É o Senhor da nossa vida. É essa constatação que produz salvação. Não tem outro. É Jesus só. É somente Jesus. Não tem outra alternativa. Não tem outro caminho. Não tem outra religião. É Jesus só. É ali que está a salvação. Não há outra possibilidade. É isso que salva, irmãos. E foi isso que Pedro disse. Foi isso que Pedro falou nessa hora. E a resposta de Pedro é que tem muita coisa para nos ensinar essa noite. Será que nós responderíamos como Pedro se fôssemos questionados da mesma forma? Irmãos, infelizmente, muita gente não tem respondido como Pedro. Muita gente tem absorvido o engano maligno e tem vivido uma religião que não é a de Jesus. Embora tenha um nome de evangélica ou qualquer outro nome que você queira dar. Mas não é o que Jesus ensinou, não é o que ele falou e nem é o que ele ofereceu. A pergunta de Jesus gerou uma resposta em Pedro e a resposta foi muito enfática. No verso 68 ele diz: Senhor, para quem iremos? Você já se perguntou isso? Se você não estiver com Jesus, você vai estar com quem, meu irmão? Jesus foi bem claro: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então quem não está com Jesus, está com o diabo. Não tem um caminho intermediário. Não, eu estou aqui, eu estou isento, eu estou esperando aqui. Não, não está. Ou você está com Jesus, ou você está no colo do capeta. Não tem outra alternativa. Não tem uma coluna do meio. Então ele foi muito claro. E Pedro pergunta: para quem iremos? Só o Senhor tem o poder. Lá em Mateus 28, 18, leia comigo lá o que está escrito. Você já pensou nisso, irmãos? Mateus 28, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito do Senhor. Toda autoridade me foi dada no céu e aonde mais? Na terra. A autoridade é toda dele. Então para quem eu vou? Qual é mais autoridade do que Jesus? Quem tem mais poder do que ele? Para quem eu vou? Mas tem gente que escolhe ser filho de santo. Fazer o quê? Né? Tem gente que escolhe buscar autoridade em outro lugar. Fazer o quê? Mas ele é toda a autoridade. Para quem iremos? Leia comigo Mateus capítulo 9.
versículo 6. Mateus 9, 6. Olha o que está escrito aqui. Mateus 9, verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o quê? Autoridade. Para quê? Para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Filho do Homem tem autoridade para quê? Perdoar pecados. Para quem iremos? Qual a escolha que você pode fazer que encontre perdão para os seus pecados? Quem vai perdoar os seus pecados? Os teus sacrifícios? As tuas penitências? Tuas ave-marias ou teus Padre Nossos? Quem vai perdoar os teus pecados? Só Jesus. Para quem iremos? Ele tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. João capítulo 14, versículo 27. Veja comigo João capítulo 14, verso 27. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele me deixou paz. Para quem eu vou? Tem outro que me dê paz? Tem outro que me dê a verdadeira paz diferente da que o mundo pode dar? Não, é só Ele. Então, para quem iremos? É a pergunta de Pedro. Para quem, se só Ele dá paz? Abra agora comigo em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Veja como a Bíblia o coloca com exclusividade. Atos 4, versículo 12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qual o nome que você vai invocar para ser salvo? Não há outro. Então Pedro disse, para quem iremos? Qual outra prática, qual outra religião me dará alguém para invocar que possa realmente perdoar os meus pecados, me dar paz e me salvar? Não há outro. É só Jesus, é tudo em Jesus. Leia comigo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Paulo diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Cristo Jesus, homem, disse o apóstolo Paulo. Para quem iremos? O único mediador, o único que está entre mim e Deus é Jesus. É o único que me leva à presença. É o único que me conduz ao caminho, à verdade e à vida, não há outro. Quem é mediador? Algum santo, alguma imagem, algum boneco, algum ídolo vai mediar o meu pedido? Algum ente querido morto? Quem é o mediador entre mim e Deus? O mediador é Jesus. É o único, diz a Bíblia, é Ele e somente Ele, não há outro. Pedro continua dizendo no versículo 68, tu tens as palavras da vida eterna. Você entende o que é isso, irmãos? Palavras da vida eterna. Volta lá em João, capítulo 6. Vamos ler o que são as palavras da vida eterna. João, capítulo 6, versículo 63. Diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Espírito e vida, isso é a palavra. Por isso ele tem, como diz Pedro, as palavras da vida. É pela palavra que eu encontro vida, é pela palavra que eu me convenço, ministrada pelo Espírito Santo, me mostra quem eu sou e me traz vida que só existe na própria palavra. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Que outras palavras substituem as de Jesus? Qual filosofia? Qual grande filósofo, pensador, Buda, Confúcio, Alá, qual deles pode trazer alguma palavra de vida para o homem? Só Jesus. E Pedro disse, só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro lembrou que as palavras de Jesus têm toda a autoridade. Veja do que Pedro lembrou. Marcos capítulo 4, versículo 39. Leia comigo, para recordar a palavra de Deus. Marcos 4, 39, diz assim, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se o quê? Grande
bonança. Quem é que tem uma palavra que manda o mar e o vento se acalmar e o mar e o vento obedecem? Só Jesus. Não há outro, irmãos. Não há outro. Só tu tens as palavras da vida eterna. A autoridade, o poder, o domínio sobre as coisas que estão aqui na terra, sobre as coisas que estão lá no céu. O Senhor tem toda a autoridade, como a Bíblia disse para nós. Marcos capítulo 5, versículo 36. Vamos recordar. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. O que ele disse? Não temas, crê somente. Quem é que tem uma palavra dessa para você? É Jesus. Diante da morte, Jesus disse, não temas, apenas creia, apenas confie. Que palavra pode trazer mais ânimo do que essa? Qual animador de auditório pode te dar mais animação do que uma palavra vinda do Senhor e Mestre Jesus? Dizendo, não temas, creia somente. É a palavra, irmão. É a palavra da vida eterna que Pedro ouviu, que Pedro presenciou, andou ao lado dele e viu que essa era a verdadeira verdade. João capítulo 11, leia comigo João capítulo 11, versículo 26, 25 e 26. João 11, 25 e 26 diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Pergunta ao Senhor. Palavra de esperança. Palavra que diz para você assim, olha, mesmo que você morra, você viverá. Palavra de esperança que mostra que nem a morte pode com a gente. Para todos os outros, a morte, irmãos, é o fim. Para todos os outros, Buda morreu, Confúcio morreu, todos os outros morreram. A morte é um fim para todos os outros profetas, filósofos, tudo isso que o mundo tem para oferecer. Mas para você que crê, a morte não é o fim. Ele diz, quem crê, verá a glória de Deus. E quem crê, viverá eternamente. E no final ele pergunta, creis nisto? Só tu tens as palavras da vida eterna. Palavras como as que estão em Mateus capítulo 11, leia comigo. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem convida você para descansar nele, centralizado nele, aliviar a carga é nele. O resto só te põe carga em cima. Jesus alivia a tua carga. Só ele tem as palavras da vida eterna. Pedro ouviu essas palavras, Pedro lembrou dessas palavras. Lembrou que apesar de duras, as palavras de Jesus eram as certas para a nossa vida. Elas são duras algumas vezes, mas são as únicas que trazem vida. Não trazem morte, trazem bênção, não trazem maldição. São palavras de verdade. Posso não gostar delas a princípio, posso não entendê-las no primeiro momento, mas são elas que me salvarão. São elas que mudarão a minha vida. Por isso Pedro disse, só tu tens as palavras da vida eterna. E ele termina no versículo 69 dizendo, tu és o Santo de Deus. Você tem noção do que Pedro está dizendo? Você olha Jesus dessa maneira, irmãos. Jesus, o Messias, o enviado, o escolhido, o santo, o Deus que se fez carne, Jesus. É isso que Pedro está enxergando e reconhecendo. É o Senhor. Não há outro Senhor. Não há outra alternativa. Porque tudo que o Senhor faz, faz muito bem. Versículo 37 do capítulo 7 de Marcos. Veja o que está escrito em Marcos 7, 37. Marcos 7, 37 diz, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Tudo ele faz esplendidamente bem.
É o Cristo, é o Senhor, e é o que transforma, é o que muda. Pega um surdo e faz ele ouvir, pega um mudo, faz ele falar, pega um homem pecador e transforma ele num santo. Só o Senhor pode fazer isso. Quem pode fazer isso? Qual a filosofia de vida muda a natureza de uma pessoa? Algumas filosofias mudam a forma de uma pessoa, mudam a aparência de uma pessoa, mas qual é a que muda o interior de uma pessoa, a natureza de uma pessoa? Só Deus transforma um pecador em um santo. Só Deus pega um homem como Paulo, que perseguia a igreja, e transforma ele no maior pregador que a igreja já viu. Só Deus pode fazer isso. Alguém mais faria isso? Alguém mais mudaria radicalmente a vida de alguém assim? Alguém que hoje está matando e perseguindo cristãos, amanhã está se tornando o maior pregador da história da igreja. Quem faz isso, irmãos? Só o Santo de Deus. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Quem pode pegar um derrotado e transformá-lo num vencedor? Só o Senhor. Nós éramos derrotados na vida, queridos, mas o Senhor nos transformou em vencedores. E a Bíblia diz: em Cristo somos mais do que vencedores, mais do que simplesmente vencedores. Então ele transformou um derrotado num vencedor. Veja o que Jesus faz, Marcos capítulo 5, versículo 15. Marcos 5, verso 15, diz assim: indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Por que temeram? Porque viram o que Jesus fez, a transformação que foi realizada na vida daquele que antes era um endemoniado, que vivia se cortando nos cemitérios. Agora, o que vem às pessoas? Um homem sentado, calmo, no seu perfeito juízo, vestido, porque antes andava nu, e agora plenamente em paz. E aí, temeram. Quem é que pode fazer isso? Quem é que faz algo dessa maneira? Amados, somente Jesus faz isso. Leia comigo para a gente terminar, Lucas, capítulo 23, versículo 40 ao 43. Lucas 23, do verso 40 ao verso 43, diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo, aonde, irmãos? No paraíso. Quem era esse homem? Era um ladrão. Até o último momento da sua vida, esse homem era um ladrão. E no último momento da sua vida foi transformado num salvo. Quando você chegar no céu, você vai encontrar com esse homem lá. Você vai encontrar com ele lá, irmão, quando você chegar no céu. Vai estar lá o que era ladrão e que se transformou num santo no último momento da sua vida. Tu és o santo de Deus. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Não há outro igual a ele. Ele é o Senhor. Tudo se resume nele. Quando você vier para a igreja, lembre que você vem por causa dele. Quando você fizer alguma coisa de bom, lembre que você o faz por causa dele. Lembre que tudo que existe de bom na sua vida, existe por causa dele. E que ele é o centro das atenções. E não apenas a expectativa de ganhar alguma coisa dele, mas lembre de tudo que você já ganhou. E de tudo que ele fez na sua vida, te transformando na pessoa que você era, na pessoa que hoje você é. Foi ele que fez isso. Foi ele que operou na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O seu reino jamais terá fim. E estas palavras foram profetizadas pelo profeta Daniel. E eu termino lendo contigo o texto do profeta Daniel no capítulo 2, no versículo número 44. Daniel, capítulo 2,
versículo 44. O Antigo Testamento já falava de Jesus. E diz o versículo 44 do capítulo 2 de Daniel: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O que Daniel está dizendo é que o reino de Cristo não tem fim. Ele encerra todos os outros e o seu reino jamais terá fim. Por isso Jesus reina e nós estamos aqui essa noite para comer do seu corpo e beber do seu sangue. Porque temos parte com ele e pertencemos a ele. Temos um compromisso e o reconhecemos como Senhor e Cristo. Sabemos que não há outro, que não há ninguém que possa substituí-lo. E que não há outra palavra que seja como a palavra que ele proferiu. Por isso que nós estamos aqui. Esse é o sentido da nossa fé em Jesus. É por isso que somos igreja. Não para ganhar alguma coisa, mas porque ouvimos a palavra do Mestre. E ela não nos escandaliza, muito pelo contrário, ela confirma no nosso coração tudo aquilo que cremos. É essa palavra, a palavra da vida. A palavra que é espírito e que é vida. Não te promete nada, mas na verdade te promete tudo. Tudo que é importante, a vida eterna em Cristo. Não coma da carne dele, não beba do seu sangue, morra. Mas se comer, viverá eternamente. Amém? Está disponível para nós, para todo aquele que crê, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, a palavra foi pregada, Senhor, em tua homenagem. É para o Senhor a palavra. A pregação é para o Senhor, Pai. A pregação não é para nós. Tudo que fazemos é para a glória do teu nome. Só o Senhor é digno de ser honrado e glorificado. O Senhor é a razão da nossa vida, da nossa existência. O Senhor é a razão de ainda estarmos de pé. É o Senhor que nos perdoa os pecados, é o Senhor que nos transforma de gente que não vale nada em gente que tem muito valor. É o Senhor que transformou a nossa vida e o Senhor é o centro de todas as coisas. Que o Senhor receba essa noite a nossa adoração. Que o Senhor receba essa noite a nossa dedicação, Pai. Porque o Senhor é o único que tem as palavras da vida eterna. Para quem iremos, Senhor? Tu és o Cristo, Santo de Deus. Tu és o Senhor da nossa vida. O teu reino jamais terá fim. O Senhor reina eternamente e vive para sempre. Por isso nós te louvamos nesse lugar. Por isso vamos participar da ceia esta noite, Senhor, com a consciência do que ela simboliza. O comer da tua carne, o beber do teu sangue, um envolvimento completo contigo, Pai. A submissão à tua vontade, à tua palavra. É isso que queremos. Tira de nós, ó Deus, todo desejo de lucro, Pai. Tira de nós todo desejo de sucesso, de realizações. Tira de nós, Pai. Porque isto não é alvo na nossa vida, isso é uma consequência, Pai, e não um alvo para nós. O nosso alvo, Pai, está debaixo da tua vontade, está debaixo da autoridade da tua palavra, porque só o Senhor tem autoridade. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo que nos acontece, o Senhor tem autoridade, e a tua mão está sobre nós, Senhor. Nós te louvamos, glorificamos o teu nome essa noite, Pai. Te bendizemos, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja nesse lugar. Que haja entendimento da verdade em cada coração. Tira de nós todo engano, Senhor. Toda propaganda enganosa que Satanás tem feito. Nos protege disso. Não nos deixe cair em tentação. Nos livra do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe, ó Deus, a adoração da tua igreja. Continua falando conosco no momento da ceia. Continua, Pai. É o que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Se você é cristão, você está convidado a participar da ceia. Receba o cálice, receba o pão. Participe. Eu nos céus além de ti. Mais que a ti,
desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Louvado seja o teu nome, Senhor. É para o Senhor tudo aquilo que fazemos nesse lugar.